Estamos aqui para celebrar os talentos do mercado do Ceará. Olá, eu sou Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meio. Estamos mais um episódio nessa série de episódios sobre o Prêmio Melhores do Nosso Meio. Estamos reunindo os profissionais que estiveram no top 10 das 10 categorias do prêmio no ano passado. Inclusive, na edição desse ano, nós estamos na fase de indicações até o dia 15 de outubro. Então, acessa lá nossomeio.com.br/prêmio e faz a sua indicação nas 8 categorias que englobam em marketing, gestão, publicidade, comunicação e negócios. Então não deixe de indicar. Hoje estou aqui com as duas mulheres, as duas únicas mulheres que estiveram no top 10 dos 10 melhores diretores de agências de publicidade do prêmio em 2024. Ana Celina Bueno, da Acesso Estratégia Criativa, e Elisiane Colares, da Advance Comunicação. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês, tanto no prêmio no ano passado, mas também aqui no podcast, para contar um pouquinho dessa trajetória, do que mudou de lá para cá. Mas eu começo sempre perguntando, né, o que é que o prêmio significou no ano passado para vocês? Acho que a Ana pode começar contando. Primeiro, obrigado, né? É sempre um prazer muito grande dividir um momento de fala com minha grande companheira de segmento, que é a Elisiane, e com a Gabriela. A gente já teve em outros momentos, Nosso Meio sempre nos oportunizando esses espaços. E eu vou contar uma historinha aqui, porque eu fui pega de surpresa em relação ao prêmio o ano passado, né? Eu fui finalista desse prêmio, fiquei em segundo lugar. E quando eu soube da indicação, na mesma hora eu mandei um e-mail dizendo que eu não tinha interesse em prosseguir no processo, e eu disse, não vou fazer campanha para mim mesmo, é muito desagradável, eu não vou saber fazer isso. E aí, quando eu comuniquei para a agência, para os meus sócios, eu disse, aconteceu isso, que aí foi aquela confusão. Não, de jeito nenhum, porque isso tem a ver com a gente, isso tem a ver com dar visibilidade para a agência. E aí eu fui para casa e eu disse, rapaz, eu acho que o velho exercício da sabotagem feminina, né? É o velho exercício de tu dizer, não, mas eu vou ter tempo, vou me expor, isso é tão delicado. E aí, mas foi meia hora, eu estava reposicionada em relação a isso, e mandei um outro e-mail dizendo, olha, aconteceu aqui uma conversa e eu acabei de mudar de opinião. E realmente, assim, é um exercício difícil para quem está acostumado a vender os outros, né? A gente tem um trabalho muito de estar na coxia, né? De vender os outros, de vender as marcas alheias, né? Nunca de vender a sua marca ou de vender a si próprio como marca. E eu acho que o prêmio, para mim, oportunizou isso, né? Me senti à vontade, impus vários limites na coisa do como fazer campanha, né? Eu também achei que não tinha sentido tu ficar investindo e pagando por isso, mas que eu achava legal falar da agência, falar da história, né? Falar de ser uma mulher, né? À frente de uma empresa, ali à frente de uma agência, e eu acho que acabou sendo uma experiência bastante positiva e que me fez, inclusive, repensar o comportamento. Isso foi muito bacana. Muito bom. E quando a gente estava produzindo essa temporada, né, a gente pensou, só teve uma edição do prêmio, a gente tem que trazer as pessoas que estiveram no palco para falar. E eu pensando em contemplar todas, ano passado eram 10 categorias do prêmio, eu querendo contemplar todas as categorias, né? E quando eu olhei para a categoria de diretor de publicidade, aí eu olhei assim, nossa, não tinha percebido que tinham só 2 mulheres, e eram exatamente 2 pessoas que eu queria convidar para o episódio, não. Essas 2 mulheres, elas vão representar esse setor. Eu queria que a Elisiane contasse um pouquinho pra gente do que é que significou esse momento, se ela sentiu o mesmo susto que a Ana Celina sentiu, e como é que ela reagiu ao prêmio. Então, obrigada aqui pelo espaço também, né? Compartilho aqui reciprocamente da felicidade de estar com a Ana aqui do lado, que é uma pessoa que eu super admiro e que a gente teve muitos momentos assim de trocas e crescimento juntos, né? E assim, a gente tem um histórico de doação do tempo da gente em prol do mercado, né? Quantas reuniões, né? Quantos encontros a gente fez para encontrar soluções, né? Que trouxesse o mercado para um outro patamar. E muita coisa deu certo, muita coisa ficou no meio do caminho, né? Mas eu acho que a gente sai disso muito mais fortes, com mais aprendizado, com mais consciência, né?
A indicação, eu também tive essa reação, eu realmente tenho essa dificuldade de fazer uma autopromoção, né, assim, não é questão de timidez, enfim, eu sempre fui, assim, meio low profile, né, assim, então eu não posto muito sobre mim, né, não é uma coisa que eu lido bem, né, eu não sei se é o auto-boicote que ela fala, mas se é uma forma realmente de encarar a vida diferente, né, mas assim, é sempre bom você ter essa oportunidade. Eu não tinha me tocado nessa história de ser as duas mulheres, né? Eu acabo que eu vejo a participação das mulheres, a liderança das mulheres de uma forma tão natural que eu não tenho mais contado, né? Ai, quantas mulheres, né? Quantos homens e tal. Talvez só na política, né? Quando a gente vê os espaços de poder mesmo, né? Mas, por exemplo, eu tive agora lá no Max Media, praticamente todas as diretoras de marketing, todas os profissionais de direção de marketing, mulheres. Inclusive CEOs, várias CEOs, né? A Amazon foi uma mulher que deu palestra, né? Várias empresas com lideranças femininas ocupando cada vez mais um espaço profissional com muita competência, né? Assim, você vê, não é à toa que essas mulheres estão ali, né? E eu vejo isso de uma forma cada vez mais natural da gente estar ocupando esses espaços. Então é muito legal, né, que a gente esteja aí contempladas, né? Fiquei feliz pela indicação, realmente não fiz a campanha, fiz umas postagens ali, né, que até me mandaram prontinhos, né, e tudo, então não puxei essa campanha. Mas fiquei feliz de estar ali contemplada, né, e vejo assim, eu e a Ana dentro desse cenário, como lideranças femininas muito atuantes, não só pelas empresas da gente, né, mas nas instituições, né, no histórico do mercado. Inclusive eu até brinco, né, que às vezes eu vou e me envolvo em algumas movimentações para trazer conquistas para o mercado, e aí as pessoas, mas você está em alguma instituição e tudo? Eu disse, não, eu sou uma liderança natural. Eu não tenho nenhum cargo, né, mais, eu não sou mais a presidente do sindicato, eu não sou mais a presidente da ABAP, como eu já fui, né, mas eu me sinto, né, como uma liderança natural do mercado e eu me sinto à vontade de ir lá e pleitear conquista. Uma entrevista para o PROCMAC sobre uma pesquisa que eu participo dela na FENAP. E foi constrangedor, porque eu acho que o release que mandaram dizia que eu era da FENAP, né? Não dá falar como diretora da FENAP. E quando perguntaram meu cargo, eu não sabia dizer. Não sabia. Eu estou envolvida. Porque não sei até que ponto. É tão orgânico a história do precisamos atuar, que tu não fica. Às vezes muda o cargo, mas você é tão intenso o envolvimento que você tem. Teve um momento que eu até me autoproclamei conselheira. Eu disse, não, eu sou conselheira. Aí eu fui da pré-amada, assim, sou diretora. Não sei exatamente de que, mas sou muito idolê que sou. A questão não é. A questão é o que deve ser feito. Né? Para a realidade, toda a liderança ou deveria participar do seu segmento, né? É um momento rico, é um momento de consagração, de congregação de pessoas, mas é um momento em que tu dita teus rumos, onde tu discute teus rumos, onde tu pode interferir. E fundamental para você dar saltos, né? Para você dar saltos, você articular, né? É um mercado que tem movimentação política, que tem movimentação, né, econômica, que geramos empregos, né, que estamos dentro de uma economia criativa, pujante, estratégica, né, para onde a gente está situado, enfim, e que a gente tem que levar isso, né, a gente tem que colocar isso na mesa, né, e a gente tem que ir lá reivindicar espaços, né, e nos provocar, né, de como a gente também se organiza para interesses comuns, né? Então, é interesse de todos nós que esse mercado seja muito pujante, que ele seja muito... Um aspecto que eu acho muito legal é como o Ceará acaba tendo um espaço muito grande nas entidades nacionais, né? Hoje a gente está dentro do SEMBER, a gente está dentro da federação, a gente está... Então, isso eu acho muito bacana, quando tu consegue
levar a representatividade do Estado para os grandes órgãos nacionais, para os grandes movimentos nacionais. Isso há muitos anos, né? A gente não é uma coisa de hoje, né? A gente já tem essa representatividade e essa respeitabilidade, né? Eu acho que isso é muito legal. Muito bom. Queria trazer alguns dados, que isso aí não é por acaso, o Ceará vem apontando cada vez mais esse crescimento. O mercado publicitário movimentou no Brasil, em 2024, mais de 26 bilhões de reais. E na região Nordeste, o Ceará foi apontado como o segundo maior estado em volume de negócios publicitários. Eu queria saber, nesse contexto, como é que a Acesse e a Advance, né, que são agências de 25 e de 30 anos, estão conseguindo crescer e inovar e acompanhar esse ritmo aí do mercado publicitário cearense. Eu gosto de falar uma coisa que tem a dor e a delícia, né? Como dizia o poeta, tudo tem a dor e a delícia de ser o que é. Eu acho que nós realmente somos desbravadores. Nós desenvolvemos grandes marcas locais. A gente levou marcas locais a ganharem no cenário nacional. Nós desenvolvemos diversas criativos, nós capacitamos mão de obra, desenvolvemos muitos criativos. Só que a gente está ficando com uma marca, que é uma marca indelével e que ela é negativa. À medida que a gente ganha essa visibilidade para os nossos clientes e para os nossos colaboradores, eles são atrativos para o mercado nacional. E aí eles saem daqui. Então, eu não tenho dúvida que a gente é fomentador de mercado, que a gente rola uma economia grande, passa pelo nosso dia a dia, que a gente construiu grandes marcas, mas esse ciclo virtuoso, ele acaba saindo daqui. Uma questão cultural. Eu acho que isso um dia vai acabar, porque é muito claro o que significa uma marca local para uma agência local. A gente trabalha com afinco, mas além do afinco da responsabilidade da técnica, tem um envolvimento quase afetivo. A gente se envolve, a gente vira amigo dos clientes, a gente chega a participar de aspectos familiares, de aspectos do dia a dia, dos sócios, dos gerentes. A gente participa de discussão de gerente, de qualificação, de logística, de uma série de coisas que não são do habitué do nosso segmento. Mas, se por um lado é muito bom a visibilidade que essas marcas ganham e, consequentemente, os profissionais que trabalham para essas marcas, chega um momento em que o nosso mercado parece que se torna pequeno ou inabilitado para tal. E isso é uma coisa que eu tenho falado, tem sido muito recorrente em relação a isso. Não que a gente vá combater, porque eu acho que ninguém consegue combater movimentos naturais de mercado. Mas nós temos a obrigação de falar para que esses clientes e esses colaboradores, eles também tenham a consciência e a análise de como estão sendo tratados e como está sendo o envolvimento, como está sendo o cuidado, como está sendo o próprio desenvolvimento, né, do pensamento estratégico do seu branding, do seu endomarketing, da sua força de vendas, do seu trade. Então, assim, é um assunto que precisa ser dito, né? Eu sei que muitas vezes eu tenho falado, as pessoas dizendo, cuidado, tu tem falado, eu não tenho medo de falar isso. Isso é uma verdade que nos orgulha, eu acho ótimo. Sou feliz quando eu vejo o crescimento. Várias dessas marcas que eu falo, uma vez eu já atendi. Então, assim, mas é uma situação de mercado que está colocada. Eu acho que o mundo gira, né? Eu mesmo tenho alguns relatos de atendimentos de empresas de mídia que colocam de que hoje é muito difícil, que em outros tempos chegavam e discutiam com a gente que a gente passava muitos subsídios, um briefing muito completo para eles discutirem soluções e estratégias de mídia mais adequadas e mais profundas, e que hoje eles sentem que chegam nas agências que são do eixo sudeste, que atendem as contas aqui, e que eles não conseguem ver essa profundidade no briefing, no entendimento do cliente.
e que eu nunca tinha escutado isso, e agora eu já começo a escutar. Então, assim, acho que esse é um movimento que a gente tem que acompanhar e que a gente tem que continuar investindo, não pode desestimular. E eu acho que a gente, até por uma questão de perfil, do como quer ser profissionalmente, do como as nossas agências querem entregar o que fazem, nós não vamos deixar de ser do jeito que a gente sempre foi. Mas esse é um dado que precisa estar sendo acompanhado e precisa estar sendo falado sobre ele. E o nosso meio tem muito esse papel, né, de fortalecer o mercado local. Onde a gente chega, temos agora uma sede em Brasília também, então o nosso intuito é falar sobre aquele mercado, é trazer à tona os profissionais que estão naquele mercado, os dados criativos sobre aquele mercado. Então acredito que a gente está aí de mãos atadas, mãos dadas, para cada vez mais fortalecer e melhorar o meio que estamos inseridos. Pode falar, Lélia. Então, assim, 30 anos, né, que a gente está nesse mercado, então a gente tem aí uma trajetória de acompanhamento, né, de toda essa evolução do que aconteceu e como a gente vai se organizando, né, para estar nesse mercado de uma forma competitiva, né. Concordo super com tudo que a Ana falou. São desafios, né, de um mercado que quando a Advance começou não tinha nem curso em publicidade ainda, né, e até esses cursos amadurecerem, né, porque tinha muitas. Até os professores, a faculdade tinha dificuldade de conseguir professor que tivesse até experiência, né, na prática publicitária, né, mesmo. Então, a gente teve aí, né, uma jornada da gente se inventar. Muitos publicitários, na verdade, eram jornalistas, né, das antigas. Eu mesma não consegui, na minha época não tinha o curso de publicidade. E, na verdade, eu venho, né, eu sempre trabalhei na área de comunicação, a maior parte do meu tempo, profissional, no Banco do Nordeste, mas a minha formação foi economia, né, que foi muito legal, né, mas fiz vários pós, né, dentro da comunicação e da publicidade depois, e sempre fui autodidata ali, sempre fui muito antenada, sempre fui muito apaixonada pelo universo publicitário, né, sobre esse desafio de você criar essas conexões, né, entre marcas e pessoas, e o que eu vejo, assim, nessa jornada de amadurecimento da Advance, o caminho que a gente escolheu foi que a gente também vai embora, não que a gente vai embora daqui, né, mas que a gente também não vai ficar só aqui, né, então o movimento que a Advance faz hoje, de a gente ter equipe em São Paulo, porque não adianta, né, a gente chorar, espernear, São Paulo é o grande mercado, é lá onde estão mais, a maioria das grandes verbas, enfim, lá onde tem mais negócio. E na medida em que a gente tem equipe lá e equipe aqui, a gente faz essa troca, a gente vai enriquecendo a experiência do time, né, com grandes marcas, com outras culturas, e a gente se propõe a ser uma agência de estar preparada para levar marcas cearenses para serem marcas nacionais. Porque a gente fez esse tipo de jornada com alguns clientes da gente, né? Pague Menos é um exemplo, né? Quando a gente pegou a Pague Menos, tinha 160 lojas, e Pague Menos já tem 1.600 lojas, né? E a gente participou muito dessa jornada, né? Eu vejo a Ana falando, você falou também agora há pouco sobre a questão desse envolvimento da gente com o negócio, porque não é só sobre publicidade, né? É sobre resultado de negócio. Né, sobre desafios de negócio e como a comunicação vai contribuir com isso, mas isso depende de uma série de outras variáveis de negócio que a gente se envolve. E que a tendência que a gente tem que buscar, no meu entendimento, é que a gente expanda para a gente ser uma consultoria de negócio. Né? Porque a gente vê muitas consultorias de negócio, só que a gente não cobra, né? E às vezes não dão valor, né? E muitas consultorias de negócio que entram dentro do mercado da gente sem ter a menor experiência, né? E dão uma série de orientações equivocadas, enfim. E você vê as grandes consultorias, até globais, né? Também criando seus braços ali de comunicação, porque é uma área muito estratégica, né? Muito estratégica para o sucesso de um negócio, e a gente sabe muito bem disso. E é um espaço que a gente tem que amplificar, né? Trazer estratégia de negócio, conseguir conectar tudo isso.
a questão da inovação, né, que passa ali, não só pelo universo da comunicação, mas por muitas outras soluções, né, até de gestão, né, de relacionamento com pessoas, porque no final de tudo isso você pode ter os melhores equipamentos do mundo, mas se você não tiver as pessoas ali, né, preparadas, se você não tiver uma liderança inspiradora, né, então tudo isso vai estar super conectado com essa construção das marcas, né, não adianta a gente fazer uma campanha linda, como eu vejo, por exemplo, sei lá, instituições financeiras, bancos, né, que faz uma campanha maravilhosa, encantadora, quando você chega na agência, a experiência é péssima, né? Então, tem muita coisa envolvida nesse jogo, e a gente, essa jornada nos dá, assim, uma musculatura da gente perceber tudo isso e a gente conseguir levar esse tipo de visão, né, de conexões para os nossos clientes, para amplificar o resultado de tudo que a gente oferece para eles, né? Então, eu acho que a gente aqui no Ceará, a gente não deve olhar só para o nosso dado do Ceará, eu acho que a gente tem que olhar, se posicionar, talvez por isso que a gente está muito presente, né, em todas as discussões nacionais, da gente ser uma agência nacional. Eu não sou uma agência do Ceará, eu sou uma agência nacional. Eu tenho clientes que eu anuncio para o Brasil inteiro. Eu estou localizada no Ceará, por eu ter a raiz, só terminando aqui, Ana, por eu ter uma raiz aqui, eu tenho um compromisso muito forte no desenvolvimento desse mercado. Eu sempre vou pleitear, né, defender, né, a valorização dos profissionais cearenses, da quebra dessa cultura de que a gente, né, está ali numa posição de um estado menor, né, de estar no Nordeste, de estar num lugar que não valoriza tantos profissionais, né, como esse valor, e que eu vejo isso muito cultural, como a Ana diz, né, o que é o melhor, o que vem da corte, né, isso desde que o Brasil foi invadido, pelos portugueses, que se fala isso, né. Então, a gente tem que quebrar isso, né, a gente tem que conseguir ampliar essa consciência, né, de como a gente se situa, do valor dos nossos profissionais, da nossa capacidade de entrega, de criatividade, né, de gerar sucesso. E eu tenho muito orgulho do Ceará, porque eu vejo que o Ceará é um estado que se movimenta muito bem, né, por mil razões, enfim, mas você vê que a gente é o estado que mais aprova no ITA, né, a gente é o estado que tem... Fortaleza é a capital que tem o maior PIB do Nordeste, né? Então a gente tem ali um protagonismo que nos dá uma autoestima, né? Para a gente ter essa coragem da gente também ser disruptivos e nos olhar, né, como empresas nacionais e, quem sabe, até globais, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu queria reforçar, porque indiscutivelmente, hoje, os nossos resultados estão na vitrine, né? Quando eu olho para trás, eu vejo assim, que há 25 anos atrás, quando a gente começou com acesso, a gente se preocupava muito em trabalhar nas campanhas a coisa da autoestima do cearense. Hoje isso já não é o problema. Isso já está resolvido, né? Tanto do ponto de vista mais amplo do mercado como todo, como do ponto de vista do segmento da publicidade. Hoje, nossas agências são premiadíssimas, né? Fora daqui. Grande parte da nossa visibilidade vem de resultado concreto. E não era mais antes, porque eu não escrevia. Mas Claro que começou a escrever. Isso tem a ver com a autoestima. Exatamente. Entendeu? Então, assim, agora esse ano, hoje, meu sócio foi publicitário do ano, foi Rio de Janeiro, ele recebeu o prêmio, etc. e tal. Essa semana... Estamos no anuário do Clube de Criação. Então, assim, isso também nos leva para uma vitrine que nos faz atrair clientes de fora daqui, que é essa visão da nacionalização das agências do Ceará, né, que tem esse movimento também. Hoje mesmo a gente atende clientes, atende cliente do Paraná, João Pessoa, Belém. Então, assim,
tu acaba tendo uma série de outros, Isso é incrível, é fantástico. outros envolvimentos e tu vai para o além de fronteiras. Tem um movimento contrário também. A gente, particularmente, não tem um movimento do tamanho das contas locais que a gente já atendeu, né? Como a gente atendia já teve épocas que a gente lê todas as empresas do Grupo Esqueiroz, né? Porque eram atendidas por a gente hoje. Eu não sei nem exatamente como é que está esse processo, mas era uma coisa muito forte das grandes empresas locais, né? Tem um grande grupo local também que agora está fazendo um processo de seleção e chamou várias agências daqui. Isso já é um movimento que eu fico batendo e já vejo algumas sinalizações, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é muito bacana. E a parte que eu queria dar era para realmente registrar essa coisa de que a nossa autoestima ficou tão bem resolvida no tempo, a gente tem tanta maturidade do ponto de vista da entrega, do fazer comunicação e do quando isso impactou no negócio dos nossos clientes, que a gente começou a dar cara a tapa e ir para fora. E à medida que a gente está indo para fora, a gente está obtendo ótimos resultados. Isso é muito legal. Muito bom. Um dado interessante é que em 2024, pela primeira vez, a internet ultrapassou a TV aberta nos investimentos em mídia. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? De como as agências passaram a atuar como multidisciplinar e ter um olhar para não só on e off, e entender que como fazer publicidade para esses meios diferentes e como entender, até que vocês falaram na nossa conversa antes, estavam falando muito sobre essa parte de responsabilidade, como isso é importante, quanto vocês têm responsabilidade por ser uma agência de comunicação com tanto tempo, né, com a reputação já consolidada, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre isso, de como vem esses crescimentos e essas mudanças, como é que vocês acompanham esse movimento, sem esquecer, sem tirar a reputação, mas também sem deixar de dar passos aí inovadores e entendendo aí essas mudanças no investimento em mídia. O nosso segmento é um segmento que atua muito estudando tendências. Então, as coisas chegam até nós antes um pouco do que chegam para outros segmentos, né? A não ser moda, e eu acho que tem outros que também buscam muito insumos nas tendências, né? E aí, com isso, a gente acaba chegando antes nos recursos, nas ideias, nas ferramentas, nas necessidades. E eu acho que, assim, é obrigação. É obrigação, né? É uma condição sine qua non de estar no mercado, né? Adotar, trazer para o nosso dia a dia, aprender, estudar. É uma constante, né? Eu chego a dizer que hoje a nossa ansiedade reside nisso, porque tem horas que a velocidade é tamanha que tu não acompanha, e aí chega uma hora que tu fica, mas como? Eu não fiz todos aqueles cursos, mas como? Eu não li tudo que eu tinha que ler, mas como? E isso realmente traz para a gente uma certa ansiedade na busca de realmente estar sempre muito atualizada para entregar. E aí, com isso, o nosso negócio se transforma numa velocidade muito grande, né? O digital já não se fala, é um default, né? Não tem... Mas que foi uma coisa difícil. Até engatar, eu acho que todas as agências tentaram N formatos, né? Foi muita tentativa e erro, foi muito dinheiro gasto. Para a gente se preparar para isso. Né? Até a gente encontrar o nosso formato. Hoje a velocidade já não é mais do ponto de vista de como eu vou entregar isso, mas é de estar habilitado para entregar a inovação, para dominar a inovação, né? Quando a gente pensa que inteligência artificial no nosso dia a dia já é default também, né? Hoje a gente já está discutindo questões bem mais profundas da inteligência artificial, como a ética, os direitos autorais, já não é mais o como entregar, o como fazer, não. Isso aí já são atualizações cotidianas, a nossa equipe é campeã nisso, né? Eles mesmos descobrem, eles mesmos vão, porque é uma velocidade que não tem como dar conta. Quem diz que dá conta e que está dominando tudo não está sendo verdadeiro, porque não tem como. E outra coisa, Ana, o próprio sindicato, né, saiu à frente
E a gente já ofereceu 2 cursos, 2 longos, né, de IA para as agências do mercado, né? Então, isso nos deixa assim muito à frente, né? A gente não está acomodado. Mas um ponto, assim, acho que a Ana colocou super bem, mas eu quero trazer uma outra leitura a partir disso, é o quão é importante e complexo o que a gente faz. Porque como a gente está totalmente focado nessas descobertas, nesse aperfeiçoamento, hoje é muito mais difícil, complexo, essa otimização do orçamento do cliente. E quando eu falo de otimização, e eu falo numa frente de planejamento de mídia, conectar isso com estratégia, com criação, você traz ali um pacote de soluções que vai gerar muito mais resultado para aquele cliente. E o cliente que internaliza isso, ele vai ficando para trás, porque ele vai ficando com a equipe que não consegue ter o nível de especialização, né? Você vai ter algum profissional ou outro que tem ali algum conhecimento, mas esse pacote completo, né? Essa quantidade de possibilidades infinitas de uma marca aparecer, de uma marca, né? A gente estava falando agora há pouco, né? Da quantidade, né? De soluções comerciais da Globo na novela Vale Tudo, que gerou polêmica e tudo. Mas é o quê? Gente, a gente está se reinventando o tempo inteiro e as marcas têm muitas oportunidades criativas de se conectarem com as pessoas em muitas situações, em muitas plataformas. Antigamente você tinha uma comunicação muito mais rádio, TV, outdoor ali, né? E que era muito mais fácil, né? De você fazer um plano de presença de marca. Hoje não, hoje é muito complexo. Muito. Então, você vai teve discussões, você assiste novela, você não assiste novela? Gente, tem gente que assiste novela, muita gente. Tem gente que não assiste novela e joga videogame. Tem gente que está no streaming. Tem gente... Então, a marca... Altíssima segmentação e pulverização. Então, as pessoas estão, né, em muitas possibilidades. E as marcas não podem focar só em um ambiente, né? Quando a gente fala do crescimento digital, que é um crescimento que vem de anos, e ele vem perdendo fôlego, né? Ele cresce, mas ele cresce cada vez, né, de uma forma mais lenta. Entrega mais do que entregar. E você tem o crescimento, por outro lado, numa velocidade muito maior da mídia exterior, do out of home, né, que cresceu muito, né? Por quê? Porque as pessoas estão na rua também, gente, as pessoas não estão só dentro, né, ali no celular, e as pessoas estão no celular comentando a novela. Então assim, tudo muito interligado, e a agência, né, as agências estão muito mergulhadas em entender cada vez esse universo, junto com os veículos, né, que vão trazendo essas soluções de entretenimento, que geram soluções de visibilidade de marcas, de construção de brand, de vendas, né? Quando eu vivi BBB, quando a gente fez BBB, a gente conectou a solução do BBB com força de marca, lembrança de marca e venda, né? E a gente teve um trabalho assim de muito aprendizado, muito rico e assim multiplataforma, né? E a gente acaba tendo essa, vamos dizer assim, fortalecendo o negócio da gente como um negócio de extrema relevância para o sucesso das empresas. O que eu acho mais incrível é que quando a gente discute o fazer comunicação, publicidade, os conceitos hoje, tem hora que tem que unificar tudo isso, que é muito conceito para uma única entrega, né? Eu sou muito feliz quando eu vejo que as agências e aqueles publicitários maduros, responsáveis, é como a gente entendeu e há muitos anos a gente se aprofunda no conhecer o comportamento das pessoas. Porque se tu pode
entendendo a diversidade das mídias, de todos os canais, de todas as plataformas. Mas o que é mais profundo nisso tudo é tu entender o ser humano, é tu entender a altíssima segmentação de consumo que a gente tem, altíssima segmentação de interesses de conteúdos. É a partir daí que a gente vai poder ter um trato responsável com a altíssima segmentação das mídias, né? Geralmente, a gente é perguntada e a gente é sempre questionada sobre a pluralidade da oferta de mídia. Mas a gente tem que trazer sempre para dentro de casa, para os nossos setores de planejamento, o que a gente trabalha mesmo e se dedica na discussão e na pesquisa, e na avaliação, e no cruzamento de dados, é para entender a absurda pluralidade do comportamento humano da atualidade. Porque antes tu era educada por uma família que tinha certos valores, certos costumes, e tu só reproduzia. Não tinha muitas influências externas, né? Hoje uma criança, ela já nasce com o seu jeito de ser. Ela já tem a permissão para ser como quiser. Se ela não tiver a permissão, ela vai começar a brigar muito cedo para ser o que ela quer ser. E nesse como eu quero ser, nasce uma diversidade absurda de comportamentos e interesses. E é sobre isso que nós temos que nos debruçar. Exatamente. Se a gente continua tendo um grande papel de conexão das marcas com as pessoas, o nosso entendimento tem que ser da diversidade comportamental. Porque o mercado vai nos oferecer as mídias, as soluções, e ele precisa fazer isso, ele precisa me convencer. Serão os meios, serão os meios, né? Como são, né? Mas nós, a nossa entrega responsável, a nossa entrega estratégica, ela vai existir quanto mais nós dominarmos os comportamentos, a diversidade do ser humano, que esse é um grande desafio. E principalmente no mundo que cada vez as pessoas têm muito acesso, né, a muito conteúdo, e dentro desse universo de conteúdos, você vai... Eu costumo dizer, gente, se eu tivesse que escolher hoje o que eu queria ser, né, eu ia ficar muito desesperada, porque tem muita opção, opções. Muito legal, gente, né? E aí a gente conhecer profundamente, né, essas nuances da sociedade, né? Quais são as motivações desse público que move essas pessoas, e a gente conseguir, a partir dali, gerar os insights para o que a gente vai criar, né? De como a gente vai conectar aquela marca com um grupo ou com diversos grupos, né? E você fazer jornadas completas que vai do branding ao growth, né? Eu preciso de força de marca, mas eu preciso gerar caixa para aquela empresa, né? E no meio dessa jornada, eu tenho várias disciplinas acontecendo ali no meio, né? E esse conhecimento, que é a essência, eu concordo, a Ana Celina foi super feliz na colocação dela, que isso é a essência do que a gente faz, é entender de gente. Essa é a nossa base. Essa é a nossa grande base poderosa, né? E aí, eu entendendo de gente, entendendo... está com a antena muito, né, um radar muito completo de oportunidades que eu tenho, e como essas oportunidades se conectam com todos essas possibilidades, esses grupos, né, essas tribos, e como eu faço aquilo ali gerar resultado para o cliente, né? Como é que aquela marca vai se posicionar, que é a essência daquela marca para ela chegar de uma forma estratégica, porque hoje, por exemplo, eu conversando esses dias até com um cliente, o cliente, olha, eu quero que as pessoas percebam isso, percebam aquilo, e dizem assim, olha, a gente tem que ter cuidado, porque a gente está num território hoje que as pessoas não são bobas, né? As pessoas, elas vão lá e elas vão te malhar. Então, se você não chegar com um discurso muito bem articulado, fundamentado e uma prática, né, que faça muito sentido, as marcas apanham horrores, né? Às vezes faz tudo direitinho e mesmo assim do dia para a noite, né? A percepção ela é construída
com vários pontos de contato, né? Então, se Vários. mudar só o discurso. E outra coisa, interesses políticos, né? A gente tem uma sociedade, um movimento aí que é mundial, né? Que eu chamo de uma onda que vem, uma contra-onda que joga de volta, de uma sociedade que é mais conservadora, né? E que não consegue digerir muito bem uma onda revolucionária de avanços né, da sociedade que, nossa, isso choca e ela não aceita e aquilo volta, né, de uma forma de uma discussão, né, que envolve valores, né, que envolve a sua educação, que envolve religiosidade, que envolve interesses econômicos, né? Então é um caldeirão muito doido, né? Muito doido. O Brasil é um celeiro de culturas, de mercados, de percepções, de etnias, tudo cabe, né? Um grande balaio. Um grande balaio. E isso é um grande desafio para comunicar. E é um desafio, mas um desafio instigante, né? Um desafio que faz o olho brilhar, né? Eu quero entender, eu quero jogar esse jogo, né? Porque eu quero eu gosto de ser desafiada, né, para fazer isso acontecer, né, para trazer a marca para esse jogo e como é que aquela marca consegue se posicionar muito bem, ter muito sucesso dentro desse universo louco que vem se construindo cada vez e com as redes sociais e a diversidade de redes sociais, né? A gente está falando, não é só Instagram, você vai ter... Você é o cearense. É verdade. Isso é muito bom. Pois é, e você vai ter muitos nichos. Tem uma galera que não está no Instagram, tem uma galera que só está no TikTok, tem gente que nem está no Instagram, estão no Reddit, estão no Pinterest, estão no... E até o perfil de consumo, né? Porque eu acho que uma pessoa que atua, que as marcas têm que ter essa maturidade também. Uma pessoa que consome em diferentes redes e publica em diferentes redes, cada rede ela tem um comportamento distinto. No Instagram, o comportamento dela é mais refinado, ela, enfim, prepara mais o que ela vai publicar. No TikTok é algo mais de bastidores. Então, assim, é a mesma pessoa com duas frentes e talvez com perfis de consumo diferentes. Nós somos isso. A gente, uma hora, a gente está aqui enquanto profissional. Né? Se tu me encontrar sábado de manhã, provavelmente vai estar no supermercado com um chinelinho, né? E com outra vibe. Olhando o preço. Entendeu? Então, assim, nós somos vários no mesmo. Né? A gente... Mulher, então, nem se fala. Nem se fala. A mulher parece que tem uma infinidade de papéis muito maior do que os homens. Então, e nós consumimos em cada momento de cada papel de uma forma diferente. Né? Ora eu estou com autoindulgência. Se eu não vou me dar isso aqui, eu quero beber esse aqui, eu quero ir nesse restaurante, vou me dar esse presente. Na outra hora eu estou lá enquanto dona de casa olhando o preço para né, ter uma economia doméstica. Então, assim, nós somos... E hora executiva, né, que está à frente de... E ora uma liderança de sindicato, né? Eu sempre digo assim, não é o outro. Quando a gente fala de perfis de consumo, não é o outro, somos nós. Ora eu sou mãe, ora eu sou filha, ora eu sou mulher, ora eu sou empresária, né? Então, assim, nós somos essa diversidade. É verdade. E eu acredito que é com essa maturidade de entender de pessoas que as agências têm se posicionado cada vez mais como consultoras estratégicas do negócio. Né? A gente viu no Semp Hub, vocês subindo aí com a Unimed Fortaleza, falando um pouquinho sobre essa relação longeva, né? De como isso é importante, como você acompanha também as mudanças do negócio e conseguir entender, mudou a gestão e agora, a partir... Quais são os pilares? A comunicação continua a mesma? Eu queria que vocês contassem um pouquinho disso, né? De como as agências contribuem para uma construção de reputação sólida dentro dos negócios. Aí, de novo, a grande responsabilidade que a gente tem que ter. Porque, muitas vezes, o próprio cliente, quando chega na agência da gente, ou ele vem de uma relação traumática anterior, ou ele quer investir numa expectativa, e muitas vezes ele quer um novo. Ele quer um novo. E muitas vezes ele não precisa do novo. Ele precisa que as pessoas enxerguem quem ele é, na sua essência, na sua... Né? Então, esse é um grande desafio. Muitas vezes tu tem que ter coragem de frustrar o cliente.
Tu vai entregar uma saída criativa? Vai. Mas talvez não necessariamente completamente diferente. Por quê? Porque tem uma trajetória. Ele já botou dinheiro ali. Ele não tem por que assumir um outro posicionamento. Talvez ele tenha que descobrir e trabalhar o seu posicionamento, que ele vem construindo ao longo do tempo. Né? Então, assim, a gente trabalha muito com vários segmentos que passam por campanhas eleitorais. Eu já fiz 3 campanhas eleitorais da OAB, umas 3 ou 4 da Unimed, etc. E é normal que a pessoa que entra queira trabalhar o seu estilo, queira trabalhar o seu projeto de ação. E isso é louvável, porque a cada movimento de renovação que é salutar, a gente vai aprimorando, né? Em alguns momentos acontecem retrocessos, mas a própria sociedade, o próprio conjunto se encarrega de desmistificar, ir lá e resgatar a evolução. E nessa hora, a gente, enquanto agência, tem que ter muita responsabilidade de não cair na ansiedade do mofo, né? Da gente entender o que faz parte da história, o que já foi conquista, o que já é do DNA, e evoluir a partir do que já é realidade daquela marca, né? Mostrar a evolução da marca, mas não começar um novo processo do zero. Eu acho que as marcas, muitas vezes, elas não têm a consciência do seu real patrimônio. Seu real patrimônio não é o físico. Seu real patrimônio é uma história construída. É o mental, né? O seu real patrimônio é uma vida de conquista, do sobreviver no mercado 20, 30, 50 anos, 80 anos, como é o caso da grande maioria de muitas empresas no Ceará. E eu vejo nas empresas, muitas vezes, a ansiedade do novo. E tem um ponto aí que eu gosto muito de falar, assim, eu gosto muito de usar as metáforas, assim, que eu gosto de ser didática, né? É sobre quando a gente fala de persona, de personalidade das marcas, e eu sempre digo, gente, as marcas são que nem pessoas. Então, a Elisiane tem aquela persona que ela construiu, que cresceu com base de valores, que as pessoas percebem a Elisiane por tudo aquilo que ela é. Se de repente a Elisiane chegar, né, sei lá, totalmente transformada, né, nada contra, tá, mas vai que a Elisiane chega de repente com os braços tatuados, cheio de piercing, né, pintou o cabelo de azul, não sei o que, as pessoas dizem, nossa, causa um estranhamento, né, causa um estranhamento. Então, as marcas são isso, não dá para você chegar e dizer assim, não, joga no lixo que eu construí e você, agora, você é outra coisa, vamos começar do base zero e ser outra coisa. Causa um estranhamento, as pessoas vão olhar e dizer, não é aquela marca que eu confio, né, que eu já conheço, né, eu gosto também de um exemplo, assim, quando você viaja, que você, quando tem, assim, uma marca que você já está acostumada, que você já conhece, que você já sabe o que esperar dela, e você prefere ir, né, num restaurante, né, naquela marca, porque você já sabe que lá vai ter um banheiro legal que você vai usar, né, que deve estar limpinho, que você sabe que tem um café bom, porque ela tem um padrão, né, você sabe o que esperar. Então, quando a gente pensa, por exemplo, eu citei agora aqui farmácia Pague Menos, né, e existem outras farmácias Pague Menos espalhadas pelo Brasil que usam a marca e às vezes até tentam imitar, né, a marca da Pague Menos e tudo, mas você chega e fala, opa, essa eu não confio, né, porque essa tá estranha, essa teve aí uma maquiagem meio doida, né. Então essa personalidade que a marca foi construindo e à medida que a marca entra na rua, ela vai perdendo a Propriedade é para ser compartilhada. Exatamente, a propriedade de quem domina a marca, né? Ela começa a estar na boca do povo, ela começou a criar relações, percepções, conexões com as pessoas, né? E essa coisa, às vezes, assim, não, é o moderno, vão criando caixinhas, que, como a gente falou há pouco da novela, né? Quem assiste novela é alguém do passado. Ok, mas quando tu assiste uma série, é uma novela.
é uma novela. Então, é o nome que está mudando, mas é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. E que você pode, inclusive, maratonar no streaming do veículo, dono da novela, né? Que você pode pegar vários capítulos e você sai assistindo também, né? Então, quando a marca vai criando, né, construindo a sua história, como a Ana Celina colocou, vai criando essas conexões, ela vai conquistando seus seguidores, né, ela vai criando uma intimidade com as pessoas vão reconhecendo aquela personalidade, e a gente não pode simplesmente chegar e dizer assim, não, agora essa marca, que era azul, vai ser cor-de-rosa, porque chegou uma pessoa nova ali e a pessoa gosta do rosa, né? Não é assim que funciona, né? E aí você acaba desconstruindo e criando ali o que eu chamo de um estranhamento, né, com o seu público, e você acaba rompendo laços, né? Nossa, isso aí não me inspira mais confiança, isso aí não é algo que eu estou acostumado, né? Você acaba correndo o risco de perder um território conquistado, entendeu? Muito bom, vocês falando aí, eu quero voltar em algo que a Ana Celina falou no começo, essa parte de reter talentos, né? A gente até falou, né, como as agências precisam entender mais de pessoas. E aí, quando se olha internamente, vocês são diretoras, a gente falou muito sobre o setor publicitário, né? Mas vocês estão gerindo pessoas. Então, é um negócio também que você tem que olhar para dentro, que você tem que reconstruir, que tem a reputação da agência em si. Eu queria saber de vocês, qual o desafio? Primeiro, eu queria entender qual papel vocês mais exercem atualmente, né? Porque a Elisene falou muito que ela sempre foi muito atraída por essa parte da comunicação, do criativo. Ainda tem tempo para isso? Porque quando você olha para o negócio de vocês, são quantas pessoas em cada um? Acho que tem esse número? De colaboradores. 30, 40. Nossa, então assim, são muitas pessoas. E você tem que pensar nessa gestão interna. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? De como é gostar do criativo, gostar da comunicação, sentir aquele negócio de instigar, de mudar o tempo todo, mas ao mesmo tempo não deixar de olhar para dentro e entender que eu tô gerindo aqui essas pessoas. E esses profissionais criativos, o que é que eu tô fazendo para que eles possam continuar criando dentro desse organismo, dessa organização que eu criei? Para mim, o meu maior talento é ser descentralizadora, né? Hoje eu tenho uma situação bastante confortável, onde eu posso ficar mais olhando o mercado. Hoje eu tenho foco muito também na minha vida pessoal, e eu avisei e comuniquei para todos os meus parceiros internos da agência. Eu tenho pessoas que tocam a agência muito melhor do que eu, mas é muito melhor que eu, né? Eu costumo dizer que a minha experiência me traz muita maturidade, me traz um olhar muito treinado, me traz a capacidade de fazer uma intervenção cirúrgica em algumas coisas, mas a operação da agência, ela está muito na mão dos meus sócios, eles tocam divinamente. As soluções criativas não passam por mim, né? Eu acompanho como parte da equipe, né? Eu sou muito mais reserva moral do que qualquer outra coisa. O operacional da agência hoje está num coordenador que foi um dia o colaborador e a gente acendeu e treinou e etc. e tal. Então, assim, eu acredito muito nesse modelo, né? De que as pessoas elas têm que ir evoluindo e a gente tem que saber a hora de deixar de ser protagonista. Eu sempre me preparei muito para isso, né? Eu vivo esse momento no hoje, de ir fazendo uma retirada estratégica no sentido de empoderar outras pessoas, de treinar, de conduzir, de discutir quando acho que não concordo ou que, né? Hoje em dia eu fico pensando que talvez o nosso papel ele é muito mais moral mesmo, de dar uma sustentação para que a juventude brilhe e para que as pessoas ascendam, e com isso a gente ir fazendo uma retirada estratégica de forma que o mercado vá se ampliando, o mercado vá ganhando novos atores e novos protagonistas, né?
Eu sempre estudei muito o histórico de empresas, e muitas empresas da publicidade. E eu via de forma triste, assim, eu achava que muitos donos de agência acabavam passando do tempo, e com isso eles levavam para baixo as suas próprias agências. E eu fico vendo o quanto o papel dos meus sócios tem a ver na atualização da agência, numa visão moderna, mais atuante, inclusive, né? E eu passo a ter um papel mais estratégico em outras esferas. E eu acho que eu sou muito satisfeita com isso, né? Eu acho que eu tive a sorte de ter boas pessoas para poder fazer esse investimento, e eles toparam fazer esse investimento, porque eles também investiram, e a gente vem construindo isso. Difícil, muito difícil, né? Porque são casamentos de personalidades, de comportamentos, de estilos, mas eu acho que vem uma história crescente, em que tu tem que se submeter muitas vezes a uma série de coisas que, quando tu é uma liderança única, tu não está acostumada. Mas faz parte do processo, tu tem que pagar algum preço pelas escolhas, né? Então, assim, eu acho que eu venho pagando esse preço, mas estou achando que está valendo a pena, sabe? E realmente, hoje, eu sou uma pessoa que, enquanto liderança, me preparo para cada vez mais pensar no macro, no coletivo, e saindo, deixando o protagonismo do cotidiano da agência naquelas pessoas que eu respeito, admiro e acho que estão tocando muito bem. Muito bom. Você, Elisiane? Então, assim, eu me revezo, né, nessa liderança macro, estratégica. Às vezes eu já me vejo como uma conselheira do conselho, a presidente do conselho ali, né? Assim, a gente não cresce se a gente fica fazendo tudo, né? Então, eu já vinha fazendo de muito tempo um movimento de nutrir, né, lideranças em cada área da empresa, e com isso eu vou fazendo esse caminho que a Ana, né, coloca de você ir mais para o macro, e eu me vejo ali como uma pessoa que trabalha para inspirar o time, né, para provocar o time a gente não perder essa essência de buscar essa régua acima, né? E eventualmente eu desço, né? Quando eu sento, eu percebo que tem um ponto que está frágil ou que não está funcionando bem, eu desço, né? Vou lá, me junto, ponho um pouquinho a mão na massa, saio depois, né? E vou fazendo esse trabalho, né, com o meu time. A gente tem um time de liderança assim, de muitos anos, né, pessoas muito boas, com muita experiência. E eu vejo também um momento da Advance, 30 anos, assim, como se tem um ciclo ali que se fecha e abre-se uma possibilidade de novos horizontes que eu preciso trazer, né? Que eu preciso articular, talvez seja a palavra certa, né? Eu fazer essa articulação desses novos horizontes. Ao mesmo tempo, eu fiz uma jornada como a Advance é uma empresa familiar, né? Eu sou sócia do Evandro, meu marido e tal. São várias sociedades, né? E vários casamentos, né? Mais complexos também. E hoje eu tenho meus filhos que estão, né, trabalhando na Advance. O Evandro é mais focado no digital, nas soluções digitais, e por essa frente digital a gente já tem uma incubadora de outros negócios, né? A gente já tem spin-off de empresas de tecnologia que vai saindo, né, para a gente não ficar dentro dessa caixinha de dizer, olha, tudo bem, o meu core é ser uma agência de publicidade, mas eu posso ser muitas outras coisas, né? Uma incubadora de ideias, né? Que até a gente brincava uma época, a gente talvez não precise do cliente, eu posso construir um cliente para a gente, né? Então, a gente pode ser um negócio criativo, né? Um negócio de ideias que pode ter muitas possibilidades.
E aí eu tô sendo essa pessoa que é a visionária, né, que é faço um certo trabalho de guardiã do padrão, né, da advance, eu tô ali junto, e gente, olha, a maioria das coisas acontecem sem a minha interferência, né, sem a minha participação, mas eu vou fazendo esse jogo, né, tem momentos que eu estou mais na estratégia, tem momentos que eu consigo, a estratégia caminha só, mas de repente eu estou ali monitorando um job, eu ligo para a diretora de estratégia e bato uma bola, olha, estou vendo isso aqui, indo por aqui, eu queria que você considerasse tais pontos, vou na criação, participo de algumas reuniões estratégicas, né, alguns clientes, né, que estão entrando, e que eu quero estar presente ali, até por eu gostar de estar ali, né? Se até eu brinco com essas coisas assim, eu digo, gente, eu quero passar um dia sem fazer nada. Aí eu paro, eu preciso descomprimir, né? Aí eu tenho uma ideia. Aí eu já invento outra coisa. Então eu não consigo ficar sem fazer nada. Né? Então, é da natureza, né? Então, assim, são tantas possibilidades e é tudo tão provocativo, desafiador, né? E essa paixão pela publicidade que a gente tem, e essa necessidade dessa bagagem, né? Dessa história que a gente construiu, como é que eu deixo esse legado, né? Para as pessoas que estão vindo aí na frente, assumindo esse negócio, né? Inspirar essas pessoas, deixar, muitas vezes, elas errarem, né? Porque às vezes a pessoa precisa viver, né, algumas situações para que ela também consiga amadurecer, a gente não pode estar ali o tempo inteiro, por aqui, é por ali. Até porque o nosso negócio também não é uma ciência exata, né? Não é. Então, tem coisas que têm que ser testadas mesmo, e os anunciantes que conseguem ter mais fama de marca são aqueles que são mais corajosos mesmo de testar coisas, reservar um orçamento para ousar, né? E nessas ousadias vai ter coisa que não vai ter o brilho que a gente esperava, mas tem coisa que pode explodir, né? Então eu me vejo assim nesse movimento, né, flutuante que estou em alguns pontos, e ora me dedico mais aqui, ora me dedico mais ali, de repente eu consigo uma energia e me envolvo também com a questão do ativismo, né, para o mercado, dedico o meu tempo pessoal muito, né, para a causa do veganismo, dos animais, isso é algo que é uma missão de vida, assim, que eu trago com muito entusiasmo, né, porque eu sinto isso, me mexe muito comigo, né, e eu trago, né, inclusive eu uso minhas redes sociais para isso, né, mais e tudo, faço ativismo ali o tempo inteiro, e vou trazendo isso também para a empresa, vou trazendo isso para os clientes, né. Outra coisa que eu acho, assim, uma conquista de um ativo pessoal incrível, e eu costumo dizer isso, gente, são as amizades que a gente constrói no universo, né, do trabalho. Então, às vezes as pessoas dizem, mas a gente não mistura trabalho com amizade. Eu misturo, porque a maioria das pessoas que são minhas amigas, né, que eu convivo mais, são pessoas com as quais eu trabalho. Tem uma história ótima para exemplificar isso. Uma pessoa que é cliente, atua dentro da empresa que é meu cliente, andou um evento na tua casa. Uhum. E falou pro Evandro que me conhecia. E ele disse, minha irmã, minha amiga, minha irmã. E ela disse, Ana, achei estranho, sou um pouco contente. Pois para você ver como chega uma hora que a gente tem uma maturidade tão grande. E a gente nutre essa concorrência saudável, entendeu? Porque a gente tem interesses em comum, né? E como a gente tem dentro do nosso negócio uma ética, né, que você não atende ali projetos conflitantes, então às vezes eu sou procurada para um projeto que eu não posso atender porque eu estou comprometida com outro projeto que é concorrente, e eu indico para a Ana, e vice-versa, né? Então há esse respeito, né, da gente e um olhar de uma convivência legal e de amizade, né? Estamos aqui para construir junto. Tem um grupo de agências no CA bastante maduras no sentido da concorrência, né?
Isso eu acho que é uma conquista que a gente tem É. ao longo dos anos. Eu acho que nós somos poucos, mas podemos ampliar. Me questiono muitas vezes se a gente acaba não sendo fechado também e não faz muitos esforços de atrair mais, né, agências nesse sentido. Mas acho que a gente evoluiu muito nessa coisa do relacionamento. E trocar figurinha, troca conhecimento, não tem essa, vamos dizer assim, essa coisa de, somos inimigos. Não, né? A gente tem uma amizade muito legal e eu gosto muito de nutrir isso, né? E eu conquistei amizades incríveis, as pessoas às vezes, clientes, né? As pessoas assim, o meu sobrenome é a empresa que eu trabalho, né? Então você é a Gabriela do nosso meio e de repente, se a Gabriela não está mais aqui, as pessoas, né, não vão dar o valor que davam, né, por ela estar num cargo de prestígio, né? E eu acho isso péssimo, isso é horrível, gente. Não é uma relação corporativa. Descartável, né? Descartável, fria, que eu estou ali me relacionando com as pessoas porque eu tenho um interesse financeiro ali por trás. Não, eu construí uma amizade, as pessoas estão ali, depois não estão mais ali, mas continuam minhas amigas. Muito legal. Eu acho que isso a gente realmente é uma verdade. As pessoas deixam de ser clientes e passam para uma categoria de amigos. Um grande ganho. Às vezes troca de agência, vai continuar amigo. O negócio. Eu tenho clientes que eu não atendo há mais de 10 anos, são meus amigos. E eu acho que é isso que faz sentido, né? E no fim, você leva, gente, É isso sabe? que fica. É isso que fica. Passa o tempo, você se aposenta, aí você olha para trás. Então, são essas relações que você cria, cultiva, né? Que faz sentido, no fim, no mundo profissional e na vida como E eu um já todo. tive clientes, assim, que quando a gente trabalhava ali juntos, gente, a gente brigava, né? Mas a gente brigava, aquela briga, não é uma briga... Pacífica, né? Não é uma briga, vamos dizer assim, tola, né? É uma briga por ideias, né? Era mais uma discussão do que de sabe, de tentar trazer o melhor do que eu Sim. acredito, e a pessoa trazer o que ela acredita, e como disse, não é uma ciência exata, né? Então você tem ali possibilidades, né? E talvez ali pensava, nossa, né? Saiu dali, né? Com a amizade arranhada, né? Não, ficaram de mal, né? E tal. E não, e de repente somos grandes amigos, nos encontramos na maior festa, entendeu? Porque eu acho que isso é algo que a gente tem que tirar da vida de onde a gente passar, né? São essas amizades que a gente constrói. E nesse universo da gente, assim, tem muita gente bacana, né? Muita gente criativa, muita gente, pessoas que passaram pela Advance, que eu encontro depois, né? Muito legal. Quando tu vê as pessoas que já fizeram parte da tua empresa e que encontra e ia na festa e te chega para as festas. É muito legal. Porque a gente, pelo tempo que tem de mercado... Já passou muita gente. Muita gente já passou por dentro. Muitas novas empresas nasceram dentro das empresas da gente. Entendeu? E isso é muito legal. Porque isso é um patrimônio, é legado. Isso é legado. É verdade. E é esse o legado que o Prêmio Melhores do Nosso Meio quer coroar, né? A Ana Celina começou o episódio contando um pouquinho do susto que ela levou quando viu que estava ali entre os indicados na categoria no ano passado. Eu queria que vocês contassem um pouco disso, que eu acho que o que fez vocês chegarem nesse lugar de reconhecimento, né? Porque é um prêmio que indica o mercado. Então, assim, vocês não colocaram o nome de vocês lá. Foi o mercado que reconheceu que vocês precisavam estar lá entre os melhores do nosso meio. E eu queria que vocês contassem um pouco disso. O que foi plantado lá atrás, no começo, há 25 anos atrás, há 30 anos, que vocês viram que aquilo continuou, aquilo frutificou, né? O que é que vocês construíram no nosso meio ao longo desse tempo para receber esse reconhecimento do mercado? Primeiro que eu acho que nada do que se faz pensando em reconhecimento, né? Tudo do que se faz a partir de um princípio, que ele é pessoal, que é como eu quero agir profissionalmente, né? Quais são os valores que são meus e que eu quero que eles existam e sejam fortes na empresa que eu estou criando. Quais os valores que são meus e que se coadunam com os valores das pessoas que eu escolhi para ser sócios. Então, assim, tudo que tu cria e é muito subjetivo, que tu cria não pensando só no negócio. Tu cria muito mais a partir de valores do que de negócio. Né? O negócio é consequência do valor. Né? Eu sempre digo que um negócio que não tem valor, ele não tem base, ele não se sustenta. Então, eu acho que é isso.
O propósito de vida vai para o propósito do negócio e isso faz com que tu chegue à longevidade do negócio, chegue ao reconhecimento, chegue... Né? Uma vez um cliente me disse, eu não sei que história é essa, que temos que demitir um monte de gente enquanto o povo dos maiores, quando tudo gosta de ti. Entende por que tu demitiu? Porque é fato. Então é por isso que eu digo que a base de tudo são os valores. Ninguém faz porque um dia vai virar. Muito pelo contrário, quando tu chega na indicação de um prêmio, tu passa a entender, dizer, eita, a responsabilidade aí está gritando. Né? Tu realmente fica feliz, que tu entende que construiu alguma coisa. Eu vivo há os 60 anos, né? Então isso para mim tem sido muito significativo. Como se não tem crise alguma, uma crise de felicidade absurda. Né, de entender o quanto eu estou livre, o quanto eu sou uma pessoa absolutamente livre pelo que eu consegui conquistar, pelo que eu consegui descentralizar, pelos filhos que eu consegui formar, pela relação pessoal do companheiro que eu tenho. Então, assim, isso para mim é a fortuna. Né? Eu não abro mão de dinheiro, não quero fazer a discurso do não dinheiro, eu adoro dinheiro, mas eu adoro o dinheiro que vem do resultado dessas escolhas e dessas plantações que tu faz ao longo da vida, que elas realmente são baseadas em princípio, em valor. Muito bom, bacana. Assim, eu faço assim sempre muita autoanálise ali, né? E eu vejo que muitas vezes eu não conduzi situações da melhor forma, né? E eu acho que isso é um processo de amadurecimento, né? De você, eu acho que é válido que você reflita sobre isso, né? Né? Então, muitas vezes eu paro e digo, puxa, não conduzi aquele negócio direito, né? E ali talvez eu não tenha realmente estabelecido ali uma condução até mais humana, mais ética, enfim, não sei. Mas eu fico feliz, né, com esse reconhecimento, porque, de fato, como a Ana diz, a gente não fez isso porque a gente esperava reconhecimento, né? A gente foi fazendo, né? A gente foi colocando em prática o que a gente acreditava. Tanto eu como a Ana, a gente tem uma atuação mais forte na área de estratégia, né, na área de planejamento dentro da comunicação. Então, esse pensamento estratégico é algo que é muito forte em mim, né? Então, quando eu olho para o mercado e eu via gaps no mercado, né? E a gente, ei, Ana, a gente tinha que correr por aqui, está acontecendo isso, vamos pensar numa estratégia, né? Para a gente neutralizar esses problemas e tal. Então, eu fico feliz, né? De ter algum reconhecimento nesse sentido. Vejo que tem muitas pessoas no mercado que merecem, né? Esse reconhecimento, que tiveram uma participação relevante, né, que mexeram com o mercado de alguma forma e que trouxeram ganhos para o mercado, e continuamos, né, apesar da gente ir para outro nível, mas a gente... Tem que se registrar o papel que o nosso meio executa nesse momento, né? Eu costumo dizer que é muito ruim quando as pessoas passam a vida fazendo grandes coisas e têm reconhecimento depois que morrem, que é o que é usual na sociedade. Né? Ou tu vira nome de rua que ninguém passa, ou tu vira nome de praça que ninguém sabe, e eu acho muito legal. Nesse momento agora, eu já recebi um WhatsApp de uma pessoa pedindo para ser indicado. Né? Então, eu acho que isso é muito legal, porque a nossa vida profissional passa por isso, né? Tu registrar, tu ter o registro de que tu foi destaque em algum momento, né? Em algum segmento, isso é muito legal. Isso tanto te dá um legado de responsabilidade, não é só reconhecimento, é também responsabilidade, que à medida que tu é reconhecido, não aumenta a tua responsabilidade. Mas eu acho que esse papel do nosso meio com esse prêmio, eu sempre fui uma pessoa que tive uma profusão de sentimentos em relação ao prêmio. Briguei muitos anos com os criativos da agência em relação ao prêmio.
E hoje eu acho que faz parte, né? Faz parte do reconhecimento, da afirmação, da responsabilidade. Isso é bacana, isso faz as pessoas serem melhores, isso faz as pessoas brigarem por melhores resultados. Isso nos dá uma obrigação de ser muito responsável com o que a gente faz, com o que a gente diz, com o que a gente entrega, né? Então, eu acho que o nosso meio está na segunda edição, né, do prêmio, e acho que isso tem um papel muito relevante para o nosso segmento. Eu percebi a repensar de categorias, eu acho que mostra que o prêmio vem buscando evoluções, e isso é muito bacana também. Então, eu acho que e sinto muito feliz de ter participado desse processo. Muito bom. Meninas, muito obrigada pelo tempo de vocês, por essa conversa que vai fluindo. A Elisiane perguntou, quanto tempo de conversa? Eu, uns 40 minutos, mas a gente já está aqui há 1 hora conversando. E eu acho que faz parte essa troca, como é importante, essas trocas que fazem sentido, né? E até, eu acho que eu levo vocês para esse lugar de reflexão. Acho que a ideia é essa mesmo. Quando a gente para conversar, a gente para refletir também, né? Sim. E como isso é importante, o prêmio vem para isso, né? O prêmio vem para coroar essas trajetórias que vocês construíram, porque pensem, publicitários que se formam esse ano, eles fazem parte do mercado publicitário construído a partir da atuação de vocês. Então, assim, é muito importante. A gente precisa parar para celebrar e para ter essa responsabilidade, para entender qual é o meu papel aí nesse mercado. Então, muito obrigada pela dedicação e pelo talento de vocês. Nós que agradecemos aí, pelo espaço. Muito bom. Você que está assistindo o Nosso Meio, continue acompanhando a gente. Nós estamos na fase de indicação do Prêmio Melhores do Nosso Meio 2025. Então, acessa lá nossomeio.com.br/prêmio e faz aí a tua indicação. São até 3 indicações em 8 categorias diferentes. Então, você vai entender mais sobre como está o prêmio, de quais são as categorias, de qual a melhor forma de você indicar alguém para o Prêmio Melhores do Nosso Meio. E continue acessando o Nosso Meio, nosso Instagram, @o_nosso_meio, nosso portal, nossomeio.com.br e, claro, o Nosso Meucast. Toda sexta-feira, no seu, no meu, no nosso Meucast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio.